democrático que se mantém há um quarto de século. Não é muito comum que nós vejamos isso. A gente pode ver momentos que isso acontece, mas não de uma forma sistemática há tantos anos, 2 décadas e meia. Isso é graças ao esforço inabalável do Luiz Veloso. Gostaria de fazer uma homenagem. O ministro Luiz Veloso, ele já faz uns 3 anos que ele veio pedindo para nós falarmos um pouquinho sim, sobre a economia do conhecimento. Então, esse ano, 25 anos de Encontro Nacional, nada mais natural para olharmos para o futuro do nosso país. Acho que temos para conceituar o que é a economia do conhecimento. Na realidade, é um novo modelo produzido e distribuído conhecimento. Essa fronteira, chamada fronteira da economia, descobre uma acumulação de capital físico, como já disse, infraestrutura, de todas as sortes, enfim, do capital intelectual ou intangível, que certamente será cada vez mais importante. Como é que se traduz a economia do conhecimento, esse movimento do emprego e renda? Fundamentalmente, pela combinação de conhecimento com redução dos custos de transação. E dentro dos custos de transação estão os custos da conectividade, da articulação entre pessoas e instituições e entre instituições. Quais seriam, então, os alicerces desse novo modelo? Em primeiro lugar, menores custos de transação. Nós estamos igualando, identificando isso com o conceito de conectividade, acesso à informação, que é acesso à internet, manda lá até a alta velocidade. E segundo, educação, já vem se falando há muitos anos, um enorme desafio que nós temos enquanto nação de educar a nossa população, mas principalmente nesse caso, na questão da geração e uso do conhecimento em ciências e engenharia. Em terceiro lugar, a capacidade de criação e inovação coletiva em redes de universidades, institutos, empresas, espaços, muitos desses organizados pelas cidades, que nós estamos observando em vários países do mundo. Nós, rapidamente, nós vamos usar de uma forma sistemática aqui esse tipo de gráficos. No eixo horizontal, nós temos a renda per capita, no eixo vertical, algum parâmetro que nós estejamos olhando. No caso da cobertura de banda larga, nós temos o Brasil abaixo da curva. No que diz respeito à velocidade média, igualmente abaixo da curva. E, consequentemente, quando você fala na fronteira da conectividade, que é exatamente esse duo, cobertura de banda larga e velocidade, nós não estamos adiantando. Nós fizemos alguns progressos entre 2007 e 2011, mas nós estamos ainda, digamos assim, um pouquinho para trás. E, efetivamente, nós estamos fazendo dar um salto de transformação, sermos ambiciosos nesse sentido, se nós vamos transitar pela economia do conhecimento. Obviamente, a informação é transformada em conhecimento por meio da educação, principalmente em ciências e engenharia, que está exatamente na base da nossa sociedade. Se nós olharmos os avanços nessa última década, na verdade, no caso do Brasil, foram significativos. Quadruplicou o número de estudantes de graduação de engenharia, mais 50% graduados de engenheiros em programas de mestrado, e pouco menos que o dobro de doutorados em engenharia e áreas da ciência. Ou seja, o país teve um avanço. Esse avanço é visto. Contudo, nós ainda estamos, quando você olha o número de graduandos em engenharia e ciências, olha, estes são os dados de 2006. Os últimos dados são disponíveis de uma forma comparativa internacionalmente da OECD. Nós ainda não estamos bem, estamos atrás de muitos países também em desenvolvimento, certamente países atrás de países avançados. O desfecho de perder, por outro lado, que reflete a intensidade do esforço empreendido por profissionais de ciência, engenharia nas universidades, instituições de ciência, tecnologia e empresa. No Brasil, o PIB, na verdade, duplicou em 4 anos. Em 2011, foram 26 bilhões de dólares em paridade de poder de compra. Se usa isso aí para poder comparar entre os países. Aproximadamente, nós gastamos em torno de 1% do PIB desde o ano da década de 2000. É uma intensidade média, intensidade alta, algo de 3%, intensidade baixa, algo de 0,5%. Ainda assim, que até foi mencionado aqui durante a abertura, numa palestra com o Luciano, presidente dessa casa, o professor Luciano Conti,
Coutinho mencionou, disse que preponderantemente ainda é o Estado que realiza os esforços de P&D. Em 2011, 0,61 do PIB foi por conta do governo, 0,55 por conta das empresas privadas. Vamos falar um pouquinho do resultado desse conjunto de recursos humanos e gastos de P&D. Em termos de produção científica, a participação do Brasil é crescente, de 0,71 para 1,77 da produção mundial, tanto nas ciências duras, medicina e engenharia. Contudo, quando você compara o peso da economia brasileira no mundo, que é mais ou menos 2,5%, nós ainda estamos, enfim, abaixo, né, desproporcionalmente. Ainda produzimos ciência, mas produzimos desproporcionalmente pouca ciência quando comparamos com o nosso peso da economia. Economia global, né? Relevante em algumas áreas, insuficiente, principalmente em engenharia, ciências materiais, computação, energia, química e física. Se nós olharmos, então, fazer o mesmo tipo de exercício, renda per capita, no caso, publicação de artigos científicos, nós estamos um pouquinho acima da curva, na engenharia estamos na curva, e quando nós produzimos um índice de impacto, eu não vou ter tempo de explicar como é que foi produzido isso, mas basicamente é só pensar na analogia da física. Momento é massa vezes velocidade. Nesse caso, o impacto é escala vezes citações. Quanto mais citado é um artigo, em tese ele é mais relevante. Então, essa mistura de escala, com citações de escala, relevância, tá? Isso indica que no Brasil ficou com índice 22,6, que é um impacto, nossa ciência tem um impacto moderado no mundo. Não é um impacto elevado, para os Estados Unidos é o país que tem o maior impacto, mas também não é um impacto muito baixo. Contudo, em contraposição a uma ciência que nós estamos fazendo em maior escala, com um impacto moderado, quando se contrapõe isso, nós temos resultados marginais no caso do esforço inovador. Quando você mede nos registros internacionais de patente, nós temos um total de 0,138%, que é 1,18 avos no peso econômico do Brasil. Então você tem uma dissonância extrema, digamos assim, entre a produção de ciência no Brasil e, por outro, a produção de tecnologia e, particularmente, inovação. Mais grave ainda, nós temos uma baixíssima produtividade dos recursos gastos. Eu vou passar, vocês me perdoem, rapidamente por esses gráficos. Vou chegar aqui. Então, você tem o Brasil, uma média no mundo, de 35 países já fronteira de produtividade, ou seja, 100 milhões de dólares, o que compra para o nosso país? Aproximadamente um pouquinho mais do que duas inovações, duas patenteáveis internacionalmente. E um número razoável de papers, assim. Quem é a fronteira? A fronteira da inovação hoje, em termos de produtividade, está a Suíça. A fronteira da produção científica de papers está na Espanha. E a média está ali no meio. Então nós estamos desproporcionalmente ruins, digamos assim, afastados da fronteira, no caso da inovação, um pouco mais próximos da fronteira, no caso da produção científica. O problema está onde, exatamente? É que a inovação ela está num novo paradigma. Nós paramos um pouquinho no tempo e pensar como nós pensamos em termos de política pública para a inovação. Vai muito além de simplesmente colocar mais recursos, mais dinheiro. O problema é que a natureza do processo de inovação mudou. Essa é uma questão central. Se nós não reconhecermos isso, nós continuaremos para trás nos próximos anos. O que era realizado intramuros, hoje se dispersa por causa de incentivos econômicos, necessidade de minimizar custos e acessar ideias, ferramentas e potenciais parceiros, acessar no plano global. Segundo, da mesma forma que a produção mudou, ou seja, a produção se fragmentou, nas famosas cadeias produtivas, etc., a inovação também está se fragmentando. Porém, no Brasil, a prioridade ainda é endogenizar a inovação, fazê-la intramuros. Isso não funciona mais. Qual seria uma agenda de mudanças? Primeiro, nós temos hoje uma população submetida a uma banda larga de má qualidade, baixa velocidade. Segundo, a baixíssima porosidade das universidades e institutos de ciência e tecnologia, há honrosas exceções, mas na média nós temos instituições muito pouco porosas e dificuldades das empresas acessarem o sistema global de inovação. No caso da conectividade, nós não temos ter muito tempo sobre isso, mas existem hoje, obviamente, Coreia do Sul é o caso,
paradigmático, porque é difícil imitar esse modelo, digamos assim, mas está na fronteira. Mas você tem experimentos muito úteis em outros países, a União Europeia, o Japão, os Estados Unidos, Malásia, etc. No Brasil, nós instituímos o plano, o governo instituiu o Plano Nacional de Banda Larga, só que esse é um plano que ele nasceu com o comando, uma internet a 1 megabyte por segundo, a preços baixos, resultou em apenas 12% do total de novas assinaturas. Isso porque nós temos, na verdade, muito pouco ambiciosos. Um PBL 2.0 necessita de metas de cobertura e qualidade da internet mirando o futuro. Você tem hoje, nós temos um imperativo da ambição. A Coreia do Sul, 15 anos atrás, 17 anos atrás, para ser mais preciso, enfim, teve uma enorme ambição. Uma ambição da Coreia do Sul, que todo domicílio, que toda família tivesse acesso a banda larga de alta qualidade. Essa é a ambição do país. Nós não podemos ser menos ambiciosos. Em segundo lugar, tem que ser uma proposta aderente à dinâmica de mercado e articulada com incentivos regulatórios. Nós temos que exatamente juntar essas duas pontas, mercado e regulação. Todos os países bem-sucedidos nesse aspecto, vocês fizeram exatamente incentivos de mercado e imposições regulatórias. Universidades e institutos, questão da porosidade. Atualmente você tem mecanismos imperfeitos, muito imperfeitos, incentivos adversos que reduzem a porosidade das universidades, dos institutos. A ciência do país, com exceções importantes, exemplares, saúde e doenças tropicais, permanece em grande medida autocentrada, com resultados ainda parcos do plano da sociedade. Acho que é importante dizer isso, é chato, pode ser um pouquinho popular falar essas coisas, mas essa é a realidade. As estatísticas, entre aspas, não mentem. No Brasil, 68,5% do PIB não tem uma direção clara. Nesse sentido, nós somos campeões. Você tem uma comparação da OECD que mostra que o nosso esforço da alocação de PIB na área de saúde, uma coisa importantíssima para o país, é marginal quando comparado com outros países. De modo mais geral, o grosso do PIB está sendo financiado no Brasil, não tem uma direção, não há uma cobração também, não se cobra resultados de fato. Nós temos que aumentar a relevância e produtividade. É necessário novos critérios, redirecionar o PIB governamental, aumentando as alocações para as instituições, universidades e institutos mais produtivos. A rigor, há muito pouco de monitoramento, avaliação, análise de custo-benefício, custo-recursos públicos. Isso, evidentemente, de modo geral, não é apenas nessa área. Nós temos que avaliar as instituições, estabelecendo novas métricas que reconhecem os resultados no âmbito da inovação e colaboração com as empresas, não com a remenda. Nós temos que melhorar radicalmente os mecanismos de interface universidade, institutos e empresas. Reestruturar os chamados NITs, são os núcleos de inovação e tecnologia que vieram da lei do bem. Praticamente nenhum está funcionando há pouco tempo. Há algumas exceções, Fiocruz sobre exceção, obviamente ciência e tecnologia, mas o grosso dos NITs simplesmente não funciona. Nós temos que facilitar a proteção intelectual. O paradoxo que tem que ser reconhecido é as instituições são tão mais abertas quanto mais protegida é a propriedade intelectual. A troca cada vez maior de informação, de novo, quanto mais protegida é a propriedade intelectual. Terceiro, nós temos que capacitar as instituições para negociar em bases sólidas a repartição dos benefícios dos projetos comuns com empresas. Além disso, rebalancear os incentivos. Nós temos que incentivar, incluindo reconhecendo especialmente a importância dos docentes e pesquisadores que estabelecem pontes comum da produção. Hoje não é que números não são reconhecidos, é que há um preconceito importante. Na verdade, é um desincentivo sistemático nas instituições para que se estabeleçam essas pontes. Nós temos que prover incentivos materiais, óbvio, e também simbólicos. E hoje nós temos desincentivos. Quer dizer, na verdade, nós temos neutralidade, ou quase neutralidade material, e desincentivos simbólicos. As empresas, isso é um quadro, eu não sei se é legível, mas ele é muito impressionante. P&D, para ser bem sucedido, resultar em inovações, inovação de ponta, é baseado em pessoas altamente qualificadas. Vamos chamar isso de recursos humanos de alto desempenho. Apesar dos ganhos, somente cerca de 30% dos mestres e menos de 15% dos doutores em ciência e engenharia se direcionam às empresas. Se nós formos pegar uma área específica, como física, por exemplo, a
participação dos físicos com doutorado nas empresas é absolutamente marginal no nosso país. É necessário estimular a mobilidade para os centros de PD das empresas, prover estímulos. Por exemplo, exoneração tributária completa sobre o salário de cientistas, tecnólogos e engenheiros que optem pela mobilidade no prazo, por exemplo, dos primeiros 5 anos. Diga-se passagem que as empresas levam, em média, 2 anos para treinarem cientistas, tecnólogos e engenheiros que saem da universidade, mesmo pessoas com razoável maturidade. Então, existe um descompasso muito grande, porque, na verdade, há um incentivo objetivo para que as empresas contratem e tratem das universidades. Você vai necessitar, no mínimo, 2 anos. Então, o que nós estamos sugerindo no trabalho é exatamente uma desoneração, nesse caso muito relevante, tributária, para essa mobilidade, para a estimulabilidade. E, ao mesmo tempo, disciplinar o governo na questão da contratação de mestres e doutores liderantes para o mercado empresarial. A abrangência dos incentivos fiscais não funciona. A lei do bem, chamada lei do bem, lei de inovação e promoção da inovação, você tem problemas de funcionalidade por conta da complexidade gerencial e contábil. Resultado, pouquíssimas empresas se qualificam para a lei do bem. Ela existe, mas ela é usada de uma forma muito esparsa. Necessidade de simplificar radicalmente o uso da lei do bem. E, obviamente, você só pode fazer isso se você sensibiliza quem? A Secretaria de Receita Federal. Enfim, nós estamos propondo um simples para a inovação. Nós temos um chamado regime simplificado para as pequenas e médias empresas. Nós precisamos de algo semelhante para a inovação. Além disso, nós temos que ampliar o escopo, virar, no caso do financiamento da inovação, o ciclo completo da inovação. Você tem uma fase crítica, quando você passa por conselho de testes laboratoriais ou equipamentos de tensões reduzidas, cada projeto se escala, o risco permanece alto e os custos aumentam exponencialmente, é chamado vale da morte, tá? É exatamente onde o financiamento público já fica extremamente escasso depois que desaparece. Estamos terminando. Isso daí é um epifenômeno do fato que nós temos aqui na posição universal de institutos. O que nós propomos? A isenção de todos os impostos de importação de serviços, as mais de 30%, algo de 30%, 50%, equipamentos em fundos críticos para o PD nas empresas. E facultar toda essa importação de equipamentos usados. Só para ter uma ideia, os equipamentos, você tem 2 anos de uso, eles têm que custar equipamentos de ponta, custam 1/6 dos equipamentos novos. E nós, por lei, não conseguimos importar equipamentos usados. Obviamente, estamos olhando, essa é uma herança antiga, né? Estamos, então, propondo um programa de inovação sem fronteiras, cujo leitmotiv é um novo modelo de fronteiras abertas para a inovação. E quais são as palavras ou princípios-chave do programa de inovação sem fronteiras? Eu vou terminar agora. Para poupar. Primeiro, conectividade entre pessoas e instituições, novos espaços, espaço organizado em redes urbanas, espaços organizados pelas cidades, como hackerspace, curiosidade das universidades e institutos, relevância e impacto das pesquisas, renovada ênfase nas ciências duras e engenharia, mobilidade dos recursos humanos de saúde e desempenho e, finalmente, acesso facilitado a recursos consistente com a colaboração do plano global. O trabalho está pronto, eu tenho certeza que o ministro Reverendo irá disponibilizá-lo no site do Instituto Nacional de Altos Estudos e, provavelmente, permaneça à disposição também.